Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha os principais destaques internacionais. Uma explosão em um supermercado no norte do México deixou ao menos 23 mortos e mais de 10 feridos, entre eles crianças. As autoridades tratam o caso como acidental, mas abriram uma investigação para apurar as causas da tragédia. A Promotoria do Estado de Sonora informou que o evento foi acidental e que investiga se a causa foi um transformador, equipamento que regula a voltagem elétrica, localizado dentro do estabelecimento comercial. O Procurador-Geral de Justiça Estadual, Gustavo Salas, detalhou que a maioria das vítimas, incluindo algumas crianças, morreu por inalação de gases tóxicos. Ele acrescentou que até o momento não há nenhum indício de que o incêndio tenha sido de natureza intencional. O governador de Sonora, Alfonso Durazo, ordenou a abertura de uma investigação completa e transparente para esclarecer as causas do incidente e determinar as responsabilidades. A presidente Cláudia Sheinbaum publicou na rede social X suas condolências às famílias e aos entes queridos das pessoas falecidas. A Secretaria de Segurança Pública local descartou que o ocorrido tenha sido um ataque ou um ato violento direcionado contra civis. E os ataques americanos contra as chamadas narcolanchas no Caribe deixaram pelo menos 70 mortos. Uma nova ação contra uma embarcação causou 3 mortes na última semana. O governo americano iniciou os ataques em setembro contra embarcações em águas caribenhas e do Pacífico Leste. Alguns especialistas alertaram que as ações equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo quando visam traficantes conhecidos. Segundo o secretário do Departamento de Guerra, Pete Hegseth, que publicou imagens aéreas do ataque na rede social X, a nova ação ocorreu em águas internacionais e tinha como alvo uma embarcação operada por uma organização terrorista designada. Washington destruiu pelo menos 18 embarcações desde o início da campanha, 17 barcos e um semi-submersível, mas até o momento não apresentou evidências de que os alvos eram narcotraficantes ou representavam uma ameaça ao país. A administração do presidente Donald Trump reposicionou forças na América Latina, o que afirma ser uma medida para erradicar o tráfico de drogas. O governo americano enviou 6 navios ao Caribe, caças F-35 para Porto Rico e ordenou ao grupo de ataque de um porta-aviões que seguisse para a região. As forças dos Estados Unidos também realizaram demonstrações de força perto da Venezuela, sobrevoando o Mar do Caribe próximo da costa do país, em pelo menos 4 ocasiões desde meados de outubro. O presidente venezuelano Nicolás Maduro acusou Trump de tentar derrubar seu governo. O esquerdista, acusado de narcotráfico pelos Estados Unidos, insiste que não há cultivo de drogas em seu país. A fabricante brasileira de aeronaves Embraer reportou lucro líquido de mais de 289 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, apesar do impacto das tarifas de Donald Trump sobre os resultados de sua divisão de jatos executivos. A Embraer conseguiu evitar a maior parte das tarifas punitivas impostas em agosto pelo presidente americano sobre os produtos brasileiros, mas foi penalizada pela tarifa universal de 10% estabelecida por Donald Trump. A fabricante de aeronaves reportou lucro líquido de 284,4 milhões no terceiro trimestre de 2025, apesar do impacto das tarifas sobre os resultados de sua divisão de jatos executivos. De acordo com a empresa brasileira, as peças que a Embraer envia para os Estados Unidos para a montagem dos aviões executivos sofrem o pagamento da alíquota e isso aumenta as despesas da Embraer e deixa o produto mais caro. O pagamento de tarifas aos Estados Unidos totalizou cerca de 90 milhões de reais durante o trimestre. No entanto, a empresa atingiu 10,9 bilhões no terceiro trimestre, um recorde para o período. A Embraer também possui sua maior carteira de pedidos da história de 167 bilhões na cotação atual. A terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, depois da Airbus e da Boeing, entregou 62 aviões no terceiro trimestre, 3 a mais do que no mesmo período de 2024. E
E olha só, os investimentos bilionários de duas gigantes da tecnologia na corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial, a empresa americana OpenAI anunciou um acordo de 38 bilhões de dólares, cerca de 204 bilhões de reais, com a divisão de computação em nuvem da Amazon. Já a Microsoft revelou que vai investir mais de 7 bilhões de dólares, o que equivale a mais de 42 bilhões de reais do início de 2026 até o final de 2029 nos Emirados Árabes Unidos. Vamos ver. A empresa americana OpenAI anunciou um acordo de 38 bilhões de dólares, cerca de 204 bilhões de reais, com a AWS, a divisão de computação em nuvem da Amazon, para adquirir capacidade adicional de desenvolvimento para sua plataforma de inteligência artificial. A startup criadora do ChatGPT continua sua ambiciosa campanha de aquisição de potência computacional e armazenamento, tanto de provedores de nuvem como a AWS, quanto de fabricantes de chips, para garantir sua competitividade na corrida pela IA. A OpenAI aspira a ser a primeira do setor a desenvolver um modelo de inteligência artificial geral, conhecido como IAG, que se iguale ao conjunto das capacidades intelectuais humanas. A diretoria revelou que a empresa tinha assumido compromissos de 1,4 trilhão de dólares, ou 7,5 trilhões de reais, com fornecedores de serviços na nuvem e da indústria de semicondutores. Já a Microsoft anunciou uma série de investimentos em inteligência artificial nos Emirados Árabes Unidos e afirmou ter obtido uma licença para importar chips avançados para o país do Golfo. O CEO, Satya Nadella, explicou que serão investidos mais de 7,9 bilhões de dólares, 42,4 bilhões de reais, do início de 2026 ao final de 2029, para desenvolver ainda mais a infraestrutura de IA e nuvem do país. Com isso, o investimento total desde 2023 foi elevado para 15,2 bilhões de dólares, aproximadamente 81 bilhões e meio de reais. Os Emirados Árabes Unidos, um dos principais exportadores de petróleo do mundo, fizeram da IA um pilar de sua estratégia de diversificação econômica, visando se tornar líderes globais na área até 2031. No entanto, o país está sujeito às regulamentações dos Estados Unidos, que restringem a exportação de certos chips de inteligência artificial avançados para a China, incluindo a limitação de quaisquer operações para contornar as restrições por meio de terceiros países. A operadora de telecomunicações alemã Deutsche Telekom e a gigante americana dos semicondutores NVIDIA vão construir uma grande fábrica de inteligência artificial subterrânea na Alemanha para reduzir a dependência da China e dos Estados Unidos. A operadora de telecomunicações alemã Deutsche Telekom e a gigante americana dos semicondutores NVIDIA anunciaram a construção de uma fábrica de inteligência artificial subterrânea na Alemanha. O objetivo é reduzir sua dependência da China e dos Estados Unidos. A construção do futuro centro de dados começará no primeiro trimestre de 2026 e demandará um investimento de 1 bilhão de euros, o equivalente a 6,1 bilhões de reais. Segundo um comunicado, o objetivo é criar uma infraestrutura soberana, segura e potente de IA, voltada para grandes organizações, pequenas e médias empresas e startups. A fábrica em Munique será subterrânea e terá 3 ou 4 andares. And this is the new industrial revolution. Esta é a nova revolução industrial, uma máquina que gera uma mercadoria de enorme valor e é por isso que é uma fábrica. A Alemanha será incrivelmente boa em administrar essas fábricas, porque, como vocês sabem, a Alemanha é muito boa em construir e administrar. E esta será a nova fábrica industrial. Embora a NVIDIA seja uma empresa americana, os dados dos clientes ficarão armazenados na Alemanha. Um fator-chave para reduzir a dependência tecnológica da China e dos Estados Unidos, como empresas como Google, Microsoft e OpenAI dominando o mercado. A Alemanha é um dos países da União Europeia que dão mais importância à privacidade de dados. E olha só, uma cafeteria em Dubai vende um dos cafés mais caros do mundo, com uma única xícara a mais de R$5.000. Os donos deste estabelecimento planejam vender cerca de 400 xícaras da bebida feitas com grãos panamenhos. Até quanto você pagaria por uma simples xícara de café? Independentemente da resposta, imagino que seja menos do que o valor cobrado por esta cafeteria de Dubai. O estabelecimento, localizado em um bairro que virou referência para os amantes da bebida, vende uma xícara de café panamenho por cerca de $980, o equivalente a pouco mais de R$5.000.
Na xícara, você vai achar principalmente notas de florais brancas como o jasmim, sabores críticos como a laranja e a tangerina, e um toque de frutas carnudas como o damasco e pêssego. Para os donos, o preço não é um limite e o café exótico opera sua sedução com todo o sabor. O lote tinha 20 quilos no total e estamos planejando servir aproximadamente 400 xícaras. E não pensamos em compartilhar nenhum grão cru com nenhuma outra empresa, então queremos algo exclusivo na nossa cafeteria. Para conseguir os grãos especiais, a empresa precisou vencer um leilão no Panamá que durou 13 horas. Foram adquiridos 20 quilos pelo valor de $604 mil, 3,2 milhões de reais na cotação atual. Mas os clientes não se deixam levar completamente por toda essa mística de luxo e exclusividade. Dizem que os grãos são mais especiais e únicos, mas não sei. No final das contas, café é café. Gosto do blend que eles têm, muito mesmo. Mas se eu fosse muito rico e não me importasse com dinheiro, eu provaria. Se eu tiver a oportunidade, provarei com certeza. Mas honestamente, $1.000 é muito caro. Amo café, e essa talvez seria a única razão para pagar tudo isso por uma xícara. É um valor muito alto, mas se a quantidade disponível desse grão for realmente limitada, então creio que vale a pena provar. Apesar da fama ostentadora de Dubai, os donos explicam que apenas os clientes mais ricos e a família governante do Emirado poderão provar o café. Com a alta no preço do grão no mundo inteiro, a exótica espécie panamenha não tem a menor chance de chegar perto dos pãezinhos franceses de todos os dias. E olha só, os animais também sofrem. No Japão, por exemplo, a destruição das florestas provocada pelos humanos acaba com a caça e também com os alimentos dos ursos. Em busca de alimentos, eles estão migrando para as áreas urbanas em busca de comida e até mesmo atacam as pessoas. De acordo com as autoridades de segurança do Japão, mais de 100 ataques foram registrados em diferentes regiões do país. Segundo as forças de segurança japonesa, o aumento da população de ursos e a falta de alimentos nas florestas tem levado os animais a se aproximarem das áreas habitadas. Ainda segundo o Ministério do Meio Ambiente, 2/3 das mortes ocorrem nas províncias de Akita e Iwate, no norte do país. Para conter a situação, a operação começou na cidade de Kazuno, onde tropas foram enviadas para auxiliar no transporte, instalação e inspeção de armadilhas. No entanto, o abate dos animais será realizado apenas por caçadores especializados, enquanto os militares se encarregam do apoio logístico. O pedido de ajuda, por sua vez, foi feito pelo governador da província de Akita. A situação tem causado medo entre os moradores e as autoridades orientam a população a evitar florestas densas e a não circular após o anoitecer. Elas também recomendam o uso de sinos e apitos como medida simples de segurança. Além disso, as autoridades afirmam que o número de avistamentos de urso aumentou 6 vezes neste ano, atingindo cerca de 8.000 registros. Segundo especialistas, a onda de ataques está relacionada às mudanças climáticas e à redução das fontes naturais de alimento. Períodos de seca e verões mais longos podem ter afetado a produção de castanhas e frutas, alimentos que fazem parte da dieta dos ursos. O fenômeno serve como alerta para os impactos ambientais e o desequilíbrio ecológico no Japão, reforçando a necessidade de medidas urgentes de prevenção. E olha só, veio da Noruega até agora a maior contribuição ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, lançada pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Outros países também já confirmaram apoio ao projeto, que tem como objetivo preservar as florestas tropicais e, ao mesmo tempo, primar pelos países que as conservam.
Após o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lançar um ambicioso Fundo Florestas Tropicais para Sempre, TFFF na sigla em inglês, com a ambição de captar 125 bilhões de dólares, cerca de 668 bilhões de reais para proteger as florestas tropicais do planeta, a Noruega confirmou uma doação bilionária. Acabei de anunciar o investimento condicional da Noruega no TFFF de até 3 bilhões de dólares americanos ao longo de 10 anos. Esse valor equivale a 16 bilhões de reais. O anúncio do governo norueguês aconteceu no primeiro dia da cúpula de líderes que antecede a COP30 em Belém. A Indonésia, rica em florestas, também contribuiu com 1 bilhão de dólares, cerca de 5 bilhões e 350 milhões de reais, enquanto a França prometeu 500 milhões de euros, mais de 3 bilhões de reais. Portugal anunciou uma contribuição mais modesta de 1 milhão de dólares, 5 milhões e 350 mil reais. E a Alemanha também fez uma promessa de doação, cujo valor não foi especificado. Os recursos vão ser investidos nos mercados e, com os lucros, a cada ano os países em desenvolvimento vão receber uma quantia em dinheiro por cada hectare de floresta preservado, um poderoso fator de atenuação das mudanças climáticas e preservação de biodiversidade. Antes do lançamento, o Brasil havia anunciado um aporte de 1 bilhão de dólares dos 25 bilhões de dólares que buscava junto a governos patrocinadores, mas teve dificuldades para atrair outros investidores. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Muito obrigado e até mais.